Agora vamos continuar com a história. Nós paramos por volta de 5.000 antes da Era Comum, quando os proto-indo-europeus, ancestrais dos russos, já estavam mais ou menos estabelecidos na estepe pôntica. Perfeito? Nos anos subsequentes, tem um artigo da Nature muito bom, quem quiser só me pedir, eu envio, né? Mostra que culturas que vieram do Planalto iraniano, da Anatólia e do Cáucaso se fundiram e a partir daí iniciaram uma expansão na direção da Europa Central, dos Balcãs e do Volga. 4.400 anos atrás, ou seja, cerca de meio milênio depois disso, a cultura equestre proto-indo-europeia, sintática petrófica, construiu as primeiras habitações coletivas, que também tinham função de defesa, armazenagem e estratificação social. Eram os ancestrais dos russos. Eu vou deixar na capa desse vídeo algumas imagens para vocês terem ideia de como eram essas construções. Muito interessantes. É interessante imaginar que os ancestrais dos russos, em algum momento, foram sedentários, ou pelo menos semi-sedentários. Essa cultura evoluiu, na verdade, de maneira rápida, para uma cultura capaz de sedentarismo, que praticava agricultura e conhecia a metalurgia, com habitações coletivas únicas e complexas, sem par, sem igual no mundo. A expressão arquitetônica máxima dessa cultura foi a cidadela de Arcaim. Gente, Arcaim, A-R-K-A-I-N. Googleiam, coloquem no Google, vocês não vão se arrepender. Vocês vão ficar bestificados com o que os ancestrais dos russos foram capazes de construir. Isso há cerca de uns 4.000 anos. É uma estrutura concêntrica, certo? Que é uma variação das estruturas retangulares das primeiras cidades da cultura sintática petrófica. Então foi uma evolução, certo? Arcaim era uma cidadela única, sem comparação, como eu já disse, com qualquer outra coisa de caráter urbano que se desenvolveu no restante do mundo, em qualquer tempo. Guarda uma semelhança com os castros e ópidos celtas. Faz sentido, porque os celtas também têm origem proto-indo-europeias, né? Mas suas características, de fato, são muito únicas. Qualquer pessoa que se interesse por arquitetura, história, urbanismo e antiguidade vai entender o quão foi revolucionária a descoberta da mais antiga cidadela proto-indo-europeia. Ficou muito claro com essa descoberta que eles não eram meros domadores de cavalo. Gente, procurem, vocês vão ficar bestificados. Mas a questão é, por que uma civilização que estava emergindo e claramente tinha construído uma vantagem sobre os seus vizinhos, na medida que conseguiram chegar ao sedentarismo, de repente entrou em colapso? Ora, a explicação mais aceita é que simplesmente eles deram azar. Houve uma enorme explosão, a chamada explosão minoica de Terra, cerca de 1613 antes da Era Comum, portanto uns 3.600 anos, logo apenas 400 anos depois do estabelecimento de Arcaim, que causou uma mudança climática fatal, certo? Então, a Arcaim, toda aquela cultura que surgiu desde sintática petrófica, desapareceu, porque a mudança climática tornou impossível a vida de uma cultura sedentária naquelas condições. A evidência arqueológica e, sobretudo, genética diz que os séculos seguintes, os sobreviventes da cultura Yamaya se miscigenaram, se misturaram, né, com os povos siberianos do leste da Ásia, dando origem aos citas, que eram artesãos habilidosos e guerreiros eficientes. Tudo isso que eu estou falando, perdão, eu tenho fonte, só vocês me pedirem. Posteriormente, no século III antes da Era Comum, a região antes habitada pelos cimérios foram invadidos por um povo de Yamaya afins aos iranianos, os sármatas. Eram descritos como sendo louros, mas bronzeados. E se mantiveram dominantes até as invasões hunas e góticas. Perfeito? Eu, para deixar mais claro, eu vou deixar o fio que eu estabeleci no Twitter, com todas as fontes, logo abaixo da descrição do vídeo, para ajudar todo mundo que quer conferir o que eu estou dizendo. Esses povos irânicos, então, repara, existe uma similaridade histórica, genética e cultural entre russos e iranianos. Isso é um ponto. Esses povos irânicos que permaneceram entre o sul dos Urais e o Mar Negro, sobretudo os sármatos citas, lá no século V, acabaram se misturando aos antigos remanescentes descendentes dos Yamaya.
certo? Zé Maia original, e formaram os primeiros povos balto-eslávicos. Sim, os povos eslávicos e os povos bálticos têm uma origem histórica, genética e cultural comum. Desses povos eslavos, alguns foram para a atual Eslováquia e depois acabaram indo para o sul. Slavônia é o nome na língua local tanto para a Eslovênia quanto para a Eslováquia. Outros foram para o norte e são os ancestrais dos povos bálticos. Perfeito? Mas o que nos interessa foram os eslavones que ficaram na bacia do Volga, entre os Urais e o Mar Negro, que se misturaram um pouco com povos urálicos já no século VII e eram dominantes nas planícies do Volga e Sarmática. A primeira Rus, presta atenção, a primeira Rus, por isso que se comemorou recentemente o aniversário de 1160 anos de fundação da Rússia, certo? Foi esses dias. Inclusive o Putin fez um ótimo discurso. A primeira Rus, voltando, não foi de Kiev, como as pessoas dizem, mas é de Velik Novgorod. Inclusive eu já passei por essa cidade. Interessantíssimo. Eles mantêm uma réplica do Ópida, né, da construção fortificada no centro da cidade, perto do rio. Muito interessante, certo? E foi erguida por Rurik, um sueco, um varango, certo? A Rus de Kiev foi fundada pouco depois, né? E alcançou seu auge entre os séculos IX e X. Mas foi uma espécie de... Na verdade, ela foi fundada em 852. E aí é um negócio interessante, porque, você pensar, ela é mais antiga, sim, mas ela foi conquistada pela Rus de Velik Novgorod. A questão é que não se sabe se quem fundou ela foram povos nativos ou cázaros. Então, esses cázaros é interessante porque era um povo que adotou o judaísmo. Então você tem uma origem hebraica muito interessante na fundação da Rus de Kiev. Perfeito? Mas voltando, ela alcançou seu auge, mas aí como um centro dominado pela Rus, originalmente Velik Novgorod, na dinastia Rurik, entre os séculos IX e X. Mas entre 1054 e 1240 o reino caiu no caos e surgiram principados fortes e independentes que estavam envolvidos em guerras internas. Presta bastante atenção. Quando a vaca russa estava indo para o brejo, nasceu na cidade de Pereslav-Zelensk o santo Alexander Nevsky, segundo filho do príncipe Yaroslav e neto de Igor Glebovich, o segundo filho de Gleb Rostilavich, príncipe de Ryazan. Presta atenção. Sua avó materna era a Grafena de Kiev, filha de Rostislav I da Rus de Kiev. Alexander Nevsky não foi destinado ao trono de Vladimir. Em 1236, no entanto, os novgorodianos o convocaram para se tornar Knaz, que era um príncipe de Novgorod, e, como seu líder militar, defender suas terras do noroeste dos invasores suecos e teutônicos, que eram católicos. Alexander Nevsky era um político cauteloso e perspicaz. Ele rejeitou as tentativas da Cúria Romana de causar uma guerra entre a Rússia e a Horda Dourada, que era basicamente turcos, certo? Porque ele compreendia a inutilidade de uma guerra com os tártaros, em uma época em que eles ainda eram uma força poderosa. Só ia matar russo inutilmente. Ele não era um Zelensky da vida. Os historiadores, são inseguros sobre esse comportamento de Alexander Nevsky, quando se trata de suas relações com mongóis. Ele pode ter pensado que o catolicismo representava uma ameaça maior e mais tangível à identidade nacional russa do que pagar um tributo ao Khan, o que é muito. De toda forma, graças às boas relações com os mongóis, Alexander se tornou grão-príncipe de Vladimir, ou seja, o governante russo supremo em 1252. Ele apoiou fielmente o domínio mongol em seus domínios e, antes de morrer, legou a seu filho Daniel a parte menos valiosa do seu reino, os arredores do rio Moskva. O filho de Daniel, Yuri, herdou as habilidades do avô, se casou com o irmão de Uzbek Khan, Konchatka, e se tornou príncipe de Vladimir. Mas, ao contrário do avô, ele era odiado por todo mundo e acabou assassinado. Mas não sem antes ampliar o território da Rus de Moscou, do qual seu irmão Ivan se tornaria governador. O filho desse foi Simeão de Moscou, no governo do qual começou a emergir a dinastia Romanov, na figura do fundador da dinastia, um nobre militar de menor importância chamado Andrei Kobila. Em 1547, Ivan IV, o Terrível,
Último Euríquida se casa com Romanov, expulsa os tártaros e assume o título de czar de todas as Rússias. Ele foi coroado pelo patriarca de Constantinopla, Jeremias II, e se transformou assim no Grão-Ducado, Grão-Ducado de Moscóvia, no czarato da Rússia. Sobre Ivan IV, o tamanho da Rússia, que era semelhante ao de Sergipe, se expandiu para algo do tamanho da Amazônia e passou a englobar as terras do sul do Cáspio até o Ártico, do Báltico até o rio Obi, para além dos montes Urais. Foi Ivan IV, o Terrível, que transformou a Rússia de um pequeno principado mais ou menos inútil no grande império que a Rússia se tornaria. O que acontece depois aí é com os meus irmãos historiadores. Eu só estou dando uma noção de que, bom, a Rus de Velik Novgorod foi a ancestral da Rússia, não a de Kiev. A de Kiev foi tomada e se tornou sede do império posteriormente, mas entrou em decadência, e nessa decadência, nos acontecimentos que se sucederam, acabou surgindo a figura de Alexander Nevsky, avô de Yuri, o fundador de Moscou. Perfeito? Que daria origem à Rússia. Rússia veio de Rus. O que é Rus? É uma espécie de burgo, só que fundado não pelos germânicos do leste, mas pelos varangos, os vikings do norte, que faziam o comércio entre a Península Escandinávia e as regiões ao sul, através do rio Volga. É uma coisa interessantíssima de se dizer, mas uma das coisas que eles mais comercializavam era ferro. Ferro de ótima qualidade extraído dos pântanos ao entorno do Mar Báltico. Quem comprava esse ferro? Incrivelmente, os chineses, que tinham uma metalurgia extremamente avançada na época da dinastia Song. Correto? Então, incrivelmente, a Rússia surge nessas condições. Foi fundada por um viking com um povo que não é viking, um povo eslavo, nós já explicamos as origens, e um dos seus comércios mais importantes da Rússia original era exatamente o comércio de ferro, vindo dos pântanos do Báltico e da Escandinávia, para os chineses da dinastia Song, que foi uma civilização extraordinária e incrivelmente superior à Europa. Próximo vídeo relativo à história que eu vou fazer vai ser sobre exatamente a dinastia Song e a ascensão do poder máximo da China até os dias de hoje. Até mais, muito obrigado, se inscreva no canal, qualquer dúvida é só me procurar, estamos sempre aqui. Se inscreva no canal e indiquem para os amigos, amigas e amigos, nós não fazemos distinção de pessoas. A minha religião, inclusive, proíbe. Até.